Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Vale. A novela acabou, essa novela já tinha praticamente finalizado, faltava o último episódio acerca da sucessão da companhia. Ao longo de todo esse ano, muito ruído, muita incerteza em cima da Vale. Vou comentar um pouquinho com vocês o que aconteceu, o que está acontecendo, o que está por vir. E além disso também, quero dar uma olhadinha nos indicadores da Vale. Então, se você investe em Vale, fica até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like, tá certo? Sem enrolação nenhuma, vamos direto para o assunto. Basicamente, o Conselho de Administração da companhia aceitou adiantar a sucessão a partir depois do Bartolomeu, né, o que é o atual CEO, deve entrar o Gustavo Pimenta. Essa transição ela deveria acontecer dia 1º de janeiro, e isso foi adiantado para 1º de outubro. Principalmente por entender que o Pimenta está muito bem estruturado, muito bem amparado, muito bem fundamentado, para conseguir suportar essa transição mais rápida. Isso é bem positivo para a companhia, né? Porque esperar até o final do ano se você consegue adiantar 2 meses para os novos trabalhos começarem. E na minha visão, isso é bem positivo, principalmente porque você tinha um ruído grande no mercado em cima da Vale, né? Chegou a se veicular por aí que o Guido Mantega poderia assumir como CEO da Vale, alguma indicação política. Nada disso aconteceu com o Pimenta assumindo o lugar do Bartolomeu. Dia 1º de outubro, a gente tem o fim dessa novela, né? E aí, quando a gente olha a Vale, olhando agora os fundamentos dela e utilizando o Status Invest, ela tem sofrido muito no último ano, né? Quando a gente olha no último ano, a companhia chegou a bater aí seus R$70, hoje negocia abaixo de 60, né? Uma queda de 20%. E por que disso? Além da questão de ruído, que tem, óbvio, a gente também tem uma questão conjuntural da China. A China ela tem crescido menos do que o esperado, e principalmente alguns setores têm decepcionado. Dentre esses setores, a gente tem construção civil. Construção civil demanda vergalhão, vergalhão demanda aço, e aí o aço ele demanda minério de ferro. Com isso, menores foram as receitas da Vale. Isso a gente consegue ver até aqui embaixo com uma queda no lucro. 2021 foi um ano de lucro recorde, 2022 a gente já via essa demanda caindo lentamente, 2023 foi um declínio ainda maior, né? Um declínio ainda mais forte, como de 21 para 22 a gente teve uma queda aí de 30 milhões de lucro, 30 bilhões de lucro, basicamente, e de 22 para 23, uma queda aí de quase 50 bi de diminuição no lucro líquido da companhia, tá? Receita, ela tem uma queda ainda superior a isso, quando a gente olha aqui a receita, a gente também consegue ver muito bem a queda que a Vale tem sofrido, né? Tem um recorrente aqui, mas basicamente, quando a gente pega a Vale, a gente vê que a receita dela tem caído por conta disso, e o mercado tem precificado isso para frente. Será que isso, e por conta disso, que a cotação segue abaixo dos R$60, tá? E será que isso vai se concretizar ou não? Vamos olhar os indicadores futuros da Vale, que é o que eu gosto de olhar, tá? Depois eu vou passar aqui para preço-alvo, avaliação, que eu sei que vocês gostam muito, mas antes disso, eu queria olhar para o futuro, tá? E tem alguns indicadores que eu gosto aqui. O primeiro deles é o PL, né? O mercado, nesse preço-lucro de hoje, de 5 vezes, indica que espera, e aí o preço que a gente vê de tela indica ou precifica uma queda futura no lucro da companhia. Não é o que os analistas veem, né? Quando a gente olha o PL caindo, por exemplo, em 24 para 25, em relação ao atual, isso ocorre principalmente porque o denominador, o lucro, cresce. Então, quando o lucro cresce, o denominador cresce, você tem um resultado menor. O seu múltiplo cai. Então, para o futuro, para esse ano e para o ano que vem, o mercado espera um aumento do lucro. Com o aumento do lucro, você deve ter uma manutenção do dividend yield em patamares muito atrativos, pessoal. Pensem que a gente está falando de um yield de 10% em um cenário muito ruim para a companhia, né? Você tem um cenário em que a Vale ela tem negociado ou tem conseguido um lucro em minério das mínimas, pelo menos dos últimos anos, tá? Abaixo da média histórica, e ainda assim, parte desse lucro é distribuído, parte é retido, tá? Mas o que eu quero deixar de mensagem é que
mesmo sendo parte do lucro distribuído em um minério mais próximo do low dos últimos anos, a gente tem 10% do lucro de dividend, né? Que é um dividend yield bastante interessante. Quando a gente pega a média do último ciclo, a gente vê que era 3 a 5% de yield, né? Que como vocês podem ver, né? 10%, e aí a gente tinha uma média de 7%, né, ao longo da história. 10% é acima da média. O que isso indica, João? Indica que para você convergir o dividend yield para a média, você precisaria aumentar a precificação. Né? Aumentar a precificação em uns 30% talvez, 30%, 40%, e aí é só fazer o cálculo, né? 40% a mais do que a gente tem hoje, estaria mais próximo de R$85, né? E é mais ou menos o que o consenso do mercado aponta, né? Um preço-alvo de 82 com 49, né? Bem acima, 40% de upside do que a gente tem hoje. Quando a gente pega a avaliação dos analistas, das 7 instituições, ou dos 7 analistas que cobrem, 6 estão dando compra forte. Grande parte das revisões do preço-alvo foi para cima também. Então, bons indicativos. A companhia segue desalavancada, segue com uma rentabilidade ok e com ótima eficiência. E, na minha visão, eles conseguindo diminuir esse ruído envolvendo questões de governança, a Vale tem tudo para ir muito bem, para continuar performando e distribuindo dividendo, que eu acho que é o mais importante para o investidor de longo prazo, aumentando sua geração de caixa. Tá certo, pessoal? E aí, qual é a sua opinião? Um vídeo bem direto, reto, sem enrolação, sobre Vale, minha opinião, acontecimentos recentes e fundamentos, que eu sei que é o jeito que vocês gostam, tá certo? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.